Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 28 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Já estou aqui pronto, disposto e cheiroso. Só não estou na pista ainda, esperando meu principal passageiro do dia, o próximo. Podia ser sempre assim, né? Só que não. A 99 Pop começou com os tururu dela. 99 também tem tururu, tá, pessoal? Quem viu o vídeo de ontem, só pra não passar batido. Fui desbloqueado do 99 depois de 5 dias de castigo. E agora, no primeiro momento, eu liguei 99 e Uber Solid Comfort pra ver o que acontece. Pra ver se toca alguma 99. Uber, eu sei o que vai acontecer. Uber X no caso, né? E isso, podia ser sempre assim, né? Podia ser sempre animado. Já foi em alguns outros momentos. Deixa eu me movimentar, sair daqui. Aqui eu tenho a impressão que eu fico escondido da passagem dos, né? Enfim, dentro de casa, se não toca direto, não vai tocar nunca mais. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, é que ontem eu vi um vídeo da Vibe de 2, canal aquele que eu acompanho dos viajantes, do Anderson e da Laura. Daí eu me dei conta que ele sempre começa com essa frase assim: sejam bem-vindos a mais um maravilhoso dia, mais um dia sensacional. É que lá depende dele, né? Eles dependem deles, da manezinha, é verdade, que é a Kombi deles, e do tempo, mas eles se organizam direitinho pra rodar de acordo com o tempo. Aqui não, aqui eu tô na mão do estagiário. O meu dia, ele será bom se o estagiário quiser, e ele será ruim se o estagiário quiser também. Será? Não vamos dar toda a responsabilidade para ele, né? Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para tentar melhorar o nosso dia, ou também que a gente pode fazer para piorá-los, né? Enfim, vamos lá? Vamos descobrir juntos? Vem comigo que no caminho eu te explico. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa lá que inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Então, começou bem mandado pelo estagiário. Liguei o X, porque a Pop não tocou nem pra mandar merda. Nosso radar de viagem tinha que buscar 5 km, ou seja, é o mesmo cenário. Liguei o X, tocou pra pegar aqui embaixo no Calabria, no colégio que tem aqui embaixo, na Aracaju, pra levar ali pro Menino Deus 15 pila. Não sei se é uma boa ideia ir pra lá essa hora, mas enfim, já se passaram 7 minutos parado ali. E é isso, né? São bem mandadas pelo estagiário, vamos fazer o que ele quer. Vamos dar ele no meio, então. Vamos deixar que ele molde o nosso destino, ou não? Contém ironias, tá, pessoal? Por favor. Mas se quiserem jogar suas pedras, fique à vontade, agora é a hora. Aí, minha primeira corrida só pra não passar batida. Eu consigo, parece que me procuram, sabe? Parece que o estagiário me procura, parece que os astros se alinham justamente pra me testar já de partida, enquanto eu tô perto de casa. Você olha, Daniel, tá na hora, se quiser voltar pra casa agora é a hora. Eu vim buscar numa escola uma senhora que deve ter seus 50 anos de idade. Eu não consigo entender a relação que ela tem com aquele bebê que não tem 3 meses de idade, sem cadeirinha, sem bebê conforto, sem porra nenhuma. Eu falei para ela: senhora, a senhora tá andando com esse bebê sem cadeirinha, sem bebê conforto. Começou a me xingar, que todo mundo me leva, que todo mundo me traz, que tu é o primeiro, que não sei o que. Eu disse: então tá, então chama todo mundo, senhora. Eu não vou levar pela segurança desse bebê, mas eu vou sentado atrás. Qual é o problema? Se a senhora pensa assim mesmo, a senhora pensa que sentando atrás não tem problema nenhum, então o problema na verdade não é meu, é seu. Enfim, lamentável. Mamãe, sei lá, eu não consigo entender essa relação, porque
A idade tá muito diferente, mas enfim, pode ser que seja a mãe dele mesmo, desse bebê, cagando pra segurança da criança. Literalmente. Só pra não passar batido, 17 pila pra rodoviária, não. Todos chegou. Vai passar aqui por mim, ó, um Logan cinza chumbo. Ó. Esse é o Todos. Gurizão de bonezinho, se achando magrão, se achando esperto, levando a senhora com um bebê de colo que não tem 3 meses de idade. Só pra registrar e não passar batido. Basta uma viagem pra acabar com toda a disposição do guerreiro, né? Na verdade não foi uma viagem, foi uma maçaneta bem dada, com direito a girateta na véia irresponsável, vai deixar por baixo, véia irresponsável. E depois peguei uma véia, pensa numa mala. Toda a viagem lá do bairro Nonoai até aqui a Venâncio, falando no telefone, escutando o áudio no Viva Voz, e falando de novo, e escutando o áudio de novo. E aquelas velhas italianas, sabe? Fala alto, fala gritando. Enfim. Show de 5,88. Só pra não passar batido, 99 não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Pelo menos por enquanto não ajudou em nada. Só aumentar a minha ira. E agora eu vou buscar uma de 5,88 só pra me movimentar. HPS pro Hospital Moinhos. Só pra me movimentar. 1.2 km, tá dando 7 minutos. Tô no lucro nos 7 minutos pra subir a Ramiro essa hora. Se bobear até mais. Vamos pra Canoas então. R$22 pila aqui da Marquesa do Pombal. Pra rua Gonçalves Dias. Diz que é centro, 12 km, eu não lembro onde é essa rua. A do Menino Deus eu sei exatamente onde fica, mas a Gonçalves Dias de Canoas eu não lembro. Eu devo ter passado, se é no centro de Canoas eu devo ter passado. Melhor corrida aqui. Me tocou depois que eu deixei o rapaz ali no Hospital Moinhos. Acredita em mim. Não é o melhor destino, mas eu vou chegar lá perto da 1, agora são 12h27. Então é provável que eu consiga corrida. Também não sei se eu quero voltar pra casa, sinceramente. Não, sinceramente eu não sei se eu quero voltar pra cá. Aliás, eu não sei o que eu tô querendo, na verdade. Na real, eu não sei pra onde eu quero ir. Não sei, faço a menor ideia. Tá na hora de fazer o dia do sim, aquele. Sabe, aquele que o colega sugeriu outro dia. Só pra ver o que vai acontecer. Porque não existe mais lógica no que tá acontecendo. Não existe mais. Acabou a lógica. Acabou. Feito, Gonçalves Dias é uma das primeiras ruas do centro depois do viaduto da Inconfidência. Eu não sabia. Bom, pra tu que é da região já... Tô falando bobagem, tô falando merda já, né? Enfim, agora vamos fazer uma curtinha aqui de Comfort. Só pra ir pro outro lado do bairro da cidade lá. Fazer um retorno aqui por baixo do viaduto da Inconfidência. Eu acho que esse é o nome desse viaduto, né? Mas é o viaduto que passa em cima da Avenida Inconfidência. Aqui pros bairros. E agora? Nossa Senhora das Graças, né? Sei lá, aqui eu não sei. A minha direita é centro. E aqui onde eu tô indo agora, eu acho que é Nossa Senhora das Graças, não tenho certeza. Enfim, pegar a Ana ali, uma viagemzinha de 1.4 km. Deve ser pra região também. Penso eu, né? Porque a minha 98 de Comfort, 1.4 km, não vou longe, com certeza não. É isso. Tô completamente desanimado já. 10 para 1 da tarde. Já vi que vai ser mais um dia daqueles difícil, bem complicado, bem complicado. 2 viagens em Canoas, o estagiário pede pra eu confirmar a conta. Opa, o que o Daniel tá fazendo aqui? Será que é ele mesmo? Ou alguém roubou a conta dele? Respondi pra ele, sim, sou eu. Tu me faz passar raiva em Porto Alegre, eu venho passar raiva em Canoas. Aliás, tu tem feito me passar raiva em tudo que é canto, na verdade, né? O cara não tem um minuto de sossego. Mas tocou fogo aqui e
também por isso que eu vim, porque ontem esse horário, agora são 12h59, tava tudo vermelho na Cachucha, na Gravataí e Canoas. Eu lembro que eu tava parado lá no meio do travesseiro e eu vi o mapa assim, e tava tudo vermelho aqui pro norte, no caso no norte de Porto Alegre, né? E quando tocou a corrida lá na Marquês do Pombal, eu pensei, vai que hoje tenha de novo, né? E que ela não seja mentirosa. Eu não consegui analisar se é mentirosa, mas tocou 16 pila com mais 6. A viagem que eu tô indo buscar aqui em Canoas, eu não vi quantos quilômetros são. Por isso que eu não sei se é mentirosa. Eu não vi, eu só aceitei. Vou aceitar que dói menos, pensei, né? Comfort 16 com 6 de dinâmico. A viagem de 10 pila deve ser 3 km. Se for até 3 km, tá ok, não é mentirosa. Vamos ver agora, vou ter surpresa agora. Não sei nem pra onde é. Não sei nem pra onde é a corrida. Só aceitei. Pá! Só que eu tenho que fazer agora, como eu tô me dando conta, tem que fazer a volta, pegar lá do outro lado da faixa. Mais 1.4 km a partir de agora. Tava dando 2.1 na hora que eu comecei o deslocamento. Então já é mentiroso, né? Só pelo fato de estar buscando 2 km nesse horário, já é mentiroso. Ela tá pagando mais 12 de dinâmica. Enfim, um alito, putaço. Mas isso não é novidade pra ninguém, né? Eu acho. E não tem sido assim nos últimos dias. Não tem sido diferente nos últimos dias. Dia após dia, só me decepciono, só me revolto, só passo mais raiva. E não sei mais o que fazer, não sei mais estratégia. Quando que eu estaria aqui de forma natural em Canoas, 1 da tarde? Não, né? Mas ok, vamos ver, de repente é boa, né? De repente é boa a demanda aqui e tal. Eu tenho certeza que Porto Alegre tá uma merda, né? Isso eu tenho certeza. Mas não porque falta corrida. Não falta corrida. Falta vergonha na cara, falta pudor pro estagiário. Tenho falado e repetido isso todos os dias. Os passageiros estão cada vez mais revoltados com a gente, motorista. Porque eles acham que a culpa é nossa, que fica escolhendo. Não, a culpa não é nossa. Agora eu não posso sair pra fazer favor pro passageiro e pagar pra atrapalhar às vezes. Se eu não escolher, eu tô fudido. E eles esperam 15 minutos. Não faz muito. E o estagiário subiu o valor rapidinho. Era 2, 3, 5 recusas, o passageiro ficava 3 minutos procurando o carro na chave, já subiu o preço, já pegava o motorista, já levava, já ia, já resolvia. Agora não, agora tem tururu, agora joga no tururu. Pumbando, alguém pega. E o passageiro que se foda. E o motorista também. Mentirosa e mentira deslavada ainda por cima. A viagem que eu citei com mais 6, 16 pila era 6 km. Comfort. Era pra partir 6 km, era partir entre 15, era pra ser no mínimo R$15, entre 15 e 18, com mais 6, 23, 24 pila. Esse é o valor de uma corrida com mais 6, de 6 km no Comfort. Daí tocou na sequência. Não bastasse isso, 12,69, 4 km para levar para o hospital da Ubra. Beleza, 4 km, 12,69 de Comfort. Eu tava só de Comfort, eu liguei o X agora. Daí comecei a corrida, 6,1 km. Não era 4? Ah, então vai atualizar, né? Não atualizou, pedi VAR e ele me mandou me fuder. Então é assim que nós estamos, eu e o estagiário. Estamos de birra um com o outro. Ele tentando me iludir e eu passando raiva. São 20 para as 2 da tarde. Estou aqui na rua que eu não sei o nome, perto da Ubra. Fugi dali para vir no banheiro, que eu achei aqui na quase esquina com a Avenida Farroupilha, que está às minhas costas. Esse bairro aqui é Igara, se não me engano, tenho certeza. E liguei X aqui agora com esperança de fazer qualquer coisa. Estou com uma de 5,88 enquanto falava com vocês e nada mais. Então deixa eu só procurar uma soma, porque eu não preciso ficar parado fazendo plantão no sol, né? Daqui a pouco o celular cai, o suporte também.
Quando eu fico parado assim, o suporte esquenta demais e cai. É silicone aquela merda ali, né? Que gruda. E com esses calores fortes assim eu não posso ficar parado. No sol principalmente. Precisando de cair fora. É isso, pega aqui, ó, Avenida Xingu, a próxima direita ali. Eu sei que ela vai em direção a Boqueirão, Guaju, Estância Velha. E tem umas arvorezinhas aqui que pelo que eu lembro, eu acho que vai ter sombra, quer ver? Ali, ó, já achei, viu? Eu conheço os boi que eu lavo e as vacas também. Agora eu vou parar nessa sombra aqui, vou ligar 99 também, que tá desligado. E vamos tentar alguma coisa. Depois eu conto o que eu consegui. Aproveitei a sombrinha e o tempo que eu achava que eu ia ficar ocioso. Passou minha caminhonete aqui atrás de mim, estranho. Tá descendo uma véia não vai me atacar, não. Esse é o grande problema de ficar parado esse lugar, né? Mais que uma avenida sem movimento. Chega um carro do nada, encosta atrás de ti, quando vê já era. Ou mesmo na tua frente. Quando vê já era. Enfim, aproveitei para mostrar. Deu tempo suficiente. Comi toda a minha comida bem devagarinho. Respondi todos os comentários que estavam pendentes lá no canal do vídeo de ontem. Mandar um abraço pro colega que mais uma vez eu não peguei o nome, mas eu acabei de falar sobre isso. Eu citei ontem a questão do suporte no sol. E ele deu uma explicação técnica lá. Que com o calor os átomos da puta que pariu ali ficou de cara com o ímã. E o ímã fica de mal com o campo magnético. O campo magnético manda todo mundo se fuder e derruba pro suporte. É mais ou menos o que o estagiário tá fazendo com a gente, né? Quanto mais quente tá, mais ele manda a gente se fuder. Enquanto eu lia esses comentários, respondia esses comentários, almoçava, dava uma colherada e outra, escutava o Pretinho. Tocou 12 pilas pra pegar não sei aonde aqui. 1.4 km tava dando quando comecei o deslocamento. Pra levar pra Caxuxa. Vamos fazer. Nem vi quantos quilômetros são. Eu tô quase no modo sim, tá ligado? Eu tô quase no modo sim. Pelo menos aqui não tem tranqueira, ó. Não tem trânsito. Agora são 10 para as 2 da tarde. Olha que delícia daqui. Não tem ninguém na rua. Por quê? Isso aqui é um bairro dormitório. As pessoas que aqui residem estão trabalhando, né? E na sua grande maioria é em Porto Alegre. Por isso que lá tá uma tranqueira. Todo mundo lá, vocês estão entendendo, tia? É por isso que eu falo, nesses horários tu tem que estar na região comercial e não residencial. Agora provavelmente meu passageiro vai ser uma véia que tá indo visitar sei lá, alguém, uma amiga, sobrinha, parente, sei lá o que, lá no meio da Caxuxa, né? Que é. Ou indo trabalhar, né? Vamos combinar que ela pode estar indo trabalhar também em algum comércio lá da Caxuxa. É isso. Chegou os paralelepípedos, tem que finalizar aqui. Vamos ver se o estagiário, se a Uber não salvar, vamos de Pops. Trouxe uma moça do Instituto Federal da Santa Puta que pariu ali na Canoas, estudante voltando pra casa. Aqui dizia Parque Grande Esperança, mas pra mim isso aqui é Jardim do Bosque. Mas também não tenho certeza não, 588 não salva. Primeiro das antenas, ó. Essa linha de antenas aqui que vai de um lado pro outro, cortando o Rio Grande do Sul. Quem já teve oportunidade, eu já tive essa oportunidade de passar de avião aqui em cima. Porque isso aqui é bem na hora que o avião tá subindo ou tá descendo em direção ao aeroporto Salgado Filho. Dá pra ver direitinho lá do céu. Se rasga a região metropolitana, essa linha aqui. Deve ter um nome, deve ter um número, deve ter alguma referência, linha não sei o que, de energia. Ela vai lá até tem a Vila das Torres lá em Canoas também, né? Que é a mesma linha, só olhar, só ver, só prestar atenção. Enfim, ele tocou, quando eu tava chegando aqui, eu liguei a 99, tocou uma para 18 pilas para 12 km. Um pouquinho pior que a Uber, né? A Uber tá pagando 18 para 11. Essa é 18 para 12 para ir pro Parque São Sebastião, para Joaquim Silveira, ali, Triângulo, né? Porto Alegre. E o Uber tá ligado ainda. Se tocar uma coisa melhor, eu analiso. Eu tô quase chegando aqui, na verdade, pegar o rapaz Cauê. Não sei nem como me portar numa corrida da 99. Não sei
Esses dias eu fiz uma, né? Não sei se eu citei pra vocês. Acho que eu citei sim. Lá da Cidade Baixa pro Moinhos. Aí 13 pila pra onde? Não diz nem a cidade, só diz que é Rua Milton Sebastião de Souza, 8.2 km. Não vamos fazer. A relação tá terrível. Eu não sei onde fica essa rua. Pode ser Caxuxa, pode ser Gravataí, pode ser Canoas, ou pode ser Porto Alegre também, né? Pode ser muita coisa. 8 km daqui. Vai com certeza nessas 4 cidades que eu citei. Enfim. Cauê, então vamos pegar uma 99. 18 pilas. Espero que o cara esteja pronto, disposto, cheiroso e na pista me esperando. Vou pegar ele em casa, então ele deve estar sentado no vaso, na verdade, né? E 4.91 a nota dele. Na Uber isso é ok. Na 99 não sei o que significa. Não faço a menor ideia. Esse loteamento todo aqui é novo pra mim. Pelo menos na minha referência de Caxuxa. Eu tava lembrando agora quando eu tava deixando com a moça aqui, que eu conheci isso aqui nos anos 90, quando eu namorava a mãe dos meus filhos. Ela morava na Granja. E a gente vinha aqui quase toda semana. Eu vinha visitá-la, no caso, né? E daí o bus passava aqui nessa estrada, nessa avenida que eu passei do lado das torres ali. E era tudo de terra. Depois se criou o Jardim do Bosque, o loteamento, enfim, isso aqui não existia. Tudo isso aqui que eu tô agora não existia. Apesar desse paralelepípedo parecer velho, não é tanto assim. Não tem 30 anos com certeza. E sim, eu tô falando de 30 anos. Eu acho que eu só vou melhorar, e talvez vou melhorar uns 10% só. Quando aparecer o botão ali, bloquear o usuário. Não tá aparecendo pra mim. Os colegas estão dizendo, Daniel, mas na 1 é automático, só aparece no 2 e no 3. Não tá aparecendo pra mim, nem na 1, nem na 2, nem na 3, nem na puta que pariu de estrelas. Eu preciso ver aquele botão, bloquear o usuário. Eu acho que quando eu ver aquele botão, bloquear o usuário, eu vou me sentir uns 10% melhor. Na verdade, eu não queria bloquear o usuário pra mim. O Eric, por exemplo, eu queria bloquear para todos os aplicativos. Eu não desejo nem que ele ande de ônibus. Eu desejo que ele ande a pé. Que vá a pé. Se desloque a pé. Não merece entrar no espaço que outra pessoa vai entrar. Antes ou depois. Não merece. Por preço nenhum. Mas eu vou bloquear só para mim. Já me basta. Pelo menos por enquanto. 10 para as 3 da tarde aqui na Avenida Brasil, na região do Birici. Tô indo me arrastando em direção ao posto da Brino aqui, Rede VIP, para abastecer, se não tocar nada até ali. 99 tocou aquela lá e depois não tocou porra nenhuma mais. E o Comfort não toca também. E o X toca. O X toca. Como se não houvesse amanhã. O difícil é engolir. O difícil é engolir. Pop Expresso. Não faço a menor ideia do que seja. Vocês que fazem 99 aí, me digam o que é Pop Expresso. Tô aqui no posto abrindo já faz uns 15 minutos. Tá me dando conta. Segunda-feira eu fui pra São Leopoldo. Fiquei mofando lá, achando que a culpa era de lá. Ontem eu fui pra Viamão. Peguei uma corrida direto pro Leopoldina na sequência e fiquei mofando no Leopoldina. Achei que a culpa era estar lá. Hoje eu tô aqui na Assis Brasil abrindo, são 13h15 e faz uns 15 minutos que eu tô com uma Pop Expresso pra mim. Enquanto eu conversava com um colega novato amador da COV, ele viu que o meu carro é da COV, veio me abordar porque ele precisava fazer o pagamento, eu não sabia como é que era a primeira semana deles. Os caras largaram o carro na mão do cara e não explicaram porra nenhuma. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Vai à luta, companheiro. Nem como pagar a semana. Os caras da COV, no caso, entregaram o carro pra ele. Mas ele é um tantã. Tantã bobado, que não entende porra nenhuma de nada. Parece o Bill, não consegue abrir o Chrome. Você abre o Chrome aí que eu te mostrar o que é Chrome. Você vai te fuder. Começamos mal nas conversas. Mas enfim, tentei ajudar ele. E ainda por cima, o cara ainda mais ananá, que, pelo que eu entendi, quando ele pegou o carro semana passada, no cadastro dele, cadastraram o telefone dele errado. E ele deixou assim, mas tá errado, tá? Só que agora ele precisa processar a porra da central do motorista pelo Google Chrome. Ele precisa
receber um código via WhatsApp. Só que o número cadastrado lá, na COV, tá errado, não é o dele. Sacaram? Só que ele sabia disso desde o começo, que estava errado. Só que... E agora tá desesperado. Ele tem que pagar o carro amanhã, a semana dele é amanhã. Hoje é quinta, ele tem que pagar na sexta. Ele não sabe, ele achou que o carro seria bloqueado na virada da meia-noite, que nem uma abóbora, sabe? Pá! E nesse meio tempo da minha conversa com ele, é foda, né? Os caras entregaram. Eu dou um exemplo no meu caso. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei como é que funciona o cálculo da porra da nota de direção. Eu tô há 4 anos na COV e nunca me explicaram. Ó, é as últimas 30 dias. Ó, é as últimas 100 viagens. Ó, viagem não pode ser, porque a COV não sabe se eu tô em viagem ou só deslocamento, né? Porque a nota vai variando ali de acordo com os apitos, que nem existe mais, por sinal. Aliás, depois que os apitos acabaram, eu acho que pararam de monitorar, não sei. Minha nota foi lá para as alturas, coisa mais linda, né? Cheguei a pagar esse ano 2 semanas seguidas, que foi justamente no final de janeiro, começo de fevereiro, eu acho, 40 pila. A gente paga 40 pila de multa, né? Paga 40 reais se a nota baixa de 50. E é uma nota que é calculada, eles nunca explicam como que é calculada. Ah, é os apitos. E os caras largam o carro assim, no tipo, ó, aqui o link do aplicativo. Pra mim me deram o link do aplicativo, né? Eu recebi lá um papelzinho. Ó, tu tem que entrar nesse site aqui. Daí me deram uma dica. Eu vou dar uma dica pra ti aí, que é motorista da COV. Salva como favorito esse endereço da internet aqui, que é o site da COV. Ali na tela de trabalho do teu celular, que foi que eu fiz, lá desde sempre. Daí toda semana tu vai clicar aqui, eu faço isso todo dia pra acompanhar minha nota, essa porra da nota de direção. E os quilômetros que eu tô rodando também, porque eu pago de acordo com os quilômetros que eu rodo, né? Então todo dia ali ele atualiza ali. Salve esse link do Chrome aqui. E daí tu não precisa ficar digitando toda vez. Beleza, fiz isso uma vez na vida, lá atrás, né? Eu queria fazer ele com isso, exatamente isso com ele, né? Abrir o Chrome, ia criar o site, ia criar um link e mostrar pra ele. Só, a partir de agora tu só clica aqui. Pô, os caras não se dão trabalho de fazer isso, tia. Fizeram no meu caso, mas não sei, acho que os dele. Ou o cara é muito ananá também, né? Ou os dois. Ou ele é muito ananá e os caras não fizeram. Mas enquanto tá nessa conversa, nessa resenha com esse colega apavorado, que ele tava na bomba de combustível, que quando viu, eu já ia sair, eu ia em direção ao travesseiro. Tô aqui na Brino, já falei, né? Brasil com a Brino. Porque aqui só toca Bourbon, só toco uma Pop Expresso 99 Pop Expresso. Mas o que é isso? Pop Expresso. Essa não é do meu tempo, fiquei pensando, né? Daí eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver com prioridade no Uber? Porque tudo se copia, né? O 99 é o Uber Comfort. Não tem o Black no 99 ainda, não sei como. 99 Comfort, 99 Plus, 99 Pop, Uber X, Popa, como é que chamava no Uber antes? Promo, Negocia X, não, o Negocia agora tá que nem o X, né? Tá pior ainda. Prioridade, sei lá, enfim, todos se copiam. Então eu fiquei pensando, talvez o Pop Expresso esse seja, cara, que é um carro rápido, né? Sei lá, ou um preto forte, Expresso forte. Sei lá o que ele quer dizer com isso. Tanto que tá acostumado a rodar na 99 aí, me diz o que é 99. Eu sei que eu recusei a corrida, tinha que pegar no Varig, Bourbon Assis Brasil, esse aqui do lado, pra levar. Olha aí, 17 pila pro Partenon. Flash. Vou nem ver o que é. Um ali diz que eu tenho que pegar um item no Banco do Brasil, aqui da Assis Brasil. É óbvio, né, que se a Daniela estiver na calçada pra eu alcançar o item, não tem nem como estacionar no Assis Brasil. Vou levar lá pra Padre Todesco, 17 pilas. Liguei o flash. Fazia muito tempo que eu não ligava o flash, pra ver se sai da inércia, e pelo jeito vai dar certo. Então é isso, eu recusei essa 99 Pop Expresso aí, porque tinha que pegar no Super e levar 5 km 8,50. Tipo, se estão querendo me convencer a fazer essa corrida, é raro, né? É raro o motorista para oferecer 8,50 a partir do supermercado para rodar 5 km. Mas o Bourbon Vale, que a característica dele são os ranchos, né? O Bourbon Vale não, eu sempre confundo. Eu sei que aqui é o Brasil, que o Vale é lá, mas eu sempre na hora de falar eu penso ao contrário.
Já fiz viagem assim invertida também, sabia? Só que não foi por minha culpa, o passageiro colocou errado. Queria vir nesse, marcou aquele lá. Quando tô chegando lá, ai não, moço, mas eu quero naquele lá que fica perto da Sertórios. Ah, então altera aí, tu colocou Varig. É que o endereço os dois são Assis Brasil, né? Esse aqui é 164 e o lá é 2611. Enfim, tô sendo perseguido por 2 motoqueiros da Brigada Militar. Lá na frente tem uma viatura da Brigada Militar que abordaram o que parece ser um morador de rua. E o meu passageiro deveria estar... Tá lá ela na frente, ó. A sacola azul. Ó, os motoqueiros aqui à direita. Não vocês não chegaram a ver, né? Uma sacola azul. Uma mala. Oi, Daniele. Tu pode pôr no porta-malas, por favor? Tá aberto, só apertar no botão. É um ar-condicionado, pelo que eu tô vendo ali. Vou deixar lá no Partenon, na Padre Todesco, né? Isso, Padre Todesco. Quem é que recebe pra mim? Renata. Renata recebe? Vai estar na calçada, né? Lá. Show de bola, tô indo lá, obrigado. No princípio, tudo certo. Vamos só iniciar a corrida, finalizar o take aqui, iniciar a corrida. E se por acaso a Renata, né? A Renata não apareceu, eu tenho ar-condicionado pra hoje, gurizes. Só que não, né? Brincadeira. Tá vendo esse posto aqui, o posto Torel? Percebam, eu tive que parar porque o porta-malas ficou aberto. A boca aberta da passageira, ela não conseguiu fechar. Tá vendo aqui? Marcas de incêndio. Esse posto aqui, ele incendiou numa situação que só poderia ser numa guerra que aconteceu aqui em Porto Alegre ano passado. E segundo o que eu escutei no programa Bola nas Costas, o Rafael Sobes, aquele mesmo, estava presente com seu barco, mas não foi o dele que explodiu, aqui ajudando o resgate das vítimas da enchente que assolou o estado do Rio Grande do Sul em 2024. Toda essa região aqui onde estou agora ficou tudo debaixo d'água. E num dos primeiros dias, ainda quando a água não tinha chegado naquele posto ali, ele ainda estava em funcionamento. Ele estava servindo como base de abastecimento de barcos. Pensem nisso. Quando que um barco em abastecimento na Avenida Cauru ia causar um incêndio. Pois bem, aconteceu. Não sei exatamente o motivo, mas aconteceu isso e o posto pegou fogo. O Rafael Sobes, num programa que ele participou do Bola nas Costas no passado, eu acho que é no Bola nas Costas, ele comentou sobre a enchente e tal, aquela coisa toda, e ele comentou que estava aqui durante o acontecimento esse. Ou eu posso estar muito enganado, mas eu acho que não. Enfim, eu parei ali no Postorel esse, não para mostrar isso para vocês e muito menos para devagar sobre a enchente. Mas é inacreditável, eu acho que esse assunto nunca vai... Para quem viveu de alguma maneira, eu vivi de alguma maneira, graças a Deus eu não tive nenhum prejuízo físico e ou financeiro, mas a gente viveu, eu vivi de alguma maneira, todos os dias daquela enchente, desde o início até hoje, né? Todo dia a gente ainda tem resquícios da enchente. Tu passa nos bairros ali, Sarandi, Vila Farrapos, Humaitá, entre outros, Canoas lá, tu vai na Machaca. A semana quando eu estive em São Léo, eu vi a marca das enchentes lá na frente dos prédios, na frente da rodoviária de São Léo, coisa de 2 metros de altura. Enfim, todos nós passamos por isso. Vai ficar gravado, né? Não, impossível não lembrar, quem passou por isso. Essa semana eu fiquei impressionado. De fato deve ter tocado o William Bonner, aquele mesmo, no programa Fantástico, pode ser? Acho que foi, apresentando uma vinheta em comemoração aos 100 anos da Rede Globo, a TV Globo, do Grupo Globo, sei lá. A moça que estava falando com ele lá perguntou: escuta aí, qual é a situação mais, a reportagem, a matéria e tal, que mais te marcou, que te impressionou? E ele falou do dia. Eu não posso falar sobre isso muito porque eu dou vontade de chorar. Eu lembro aqui, ó, aqui onde estou, exatamente aqui onde estou,
Isso aqui era uma concentração de voluntários, porque o viaduto esse era uma base de apoio. Só vinha pela Dom Pedro até aqui, essa rua Dona Leopoldina, tinha que fazer o retorno, não podia ir mais para lá. A Sojipa aqui era um dos maiores abrigos da cidade de Porto Alegre, com certeza. Enfim, não adianta, desculpe pessoal, eu não consigo falar sobre isso. 99 salvou mais uma fiasqueira de choradeira aqui no canal. Cortou o take porque entrou uma 99 ali. 8 pila, não sei nem pra onde é. Mas enfim, eu só queria registrar, na verdade, que a passageira deixou o porta-malas aberto. E o resto tudo é consequência. Mas o Bonner, então, só pra citar, ele falou que, só pra concluir, ele falou de 2 eventos que marcaram muito ele na carreira dele. Olha que o Bonner tem uma carreira, né? William Bonner tem uma carreira na TV Globo. Tem uma carreira. E os 2 eventos que mais marcaram ele foi a cobertura no Jornal Nacional, aqui da enchente, que ele fez ali do viaduto, Eduardo Witzig, e também a cobertura na ocasião do incêndio da Boate 15 Santa Maria, que foi um outro evento terrível que aconteceu aqui no estado alguns anos atrás, né, onde morreram 242 jovens, e até hoje existe questões envolvendo os culpados, não sei exatamente que ponto que está, se condenados, não condenados, absolvidos, não absolvidos, enfim. Todo ano a gente volta a esse assunto e tem o julgamento, a absolvição, e volta ao julgamento e a condenação e o cancelamento da condenação. Enfim, é uma situação que não termina nunca, é inacreditável. Mas é isso, registrei esses 2 só para encher Murcília mesmo e resenhar com vocês. Essa é a vida de verdade do motorista aplicativo, né? A gente está na rua, a gente está vendo as coisas, a gente está sentindo as coisas, a gente está passando raiva. Às vezes se emociona, às vezes lembra, às vezes tem, né? É aquele postorel ali. Eu nunca tive oportunidade de abastecer, mas eu lembro que em meio aos primeiros dias da cobertura da enchente veio a notícia, o repórter da Gaúcha foi para lá para ver o que tinha acontecido. Estourou a bomba de combustível no barco durante abastecimento, num barco durante abastecimento. O posto pegou fogo e depois nunca da enchente, provavelmente os donos não tiveram interesse em reativá-lo, não sei por qual motivo, né? E ele nunca voltou a funcionar e tá ali daquele jeito até hoje. Agora chego de conversa, eu segui aqui pela terceira perimetral em direção ao bairro Intercap, Padre Todesco, ali no bairro Partenon, entregar o ar-condicionado da Renata para que ela tenha hoje uma noite geladinha. Ah, que loucura, né? Estagiários me surpreendendo sempre, impressionante. Eu tava pensando agora, não lembro da última flash que eu fiz. Não lembro da última flash que eu fiz. Não lembro. Eu simplesmente não lembro. Daí eu cheguei aqui, tinha um rapaz aqui, me abordou, perguntei o nome da mulher, ele disse a Renata, veio pegar o ar-condicionado, beleza, não sei o que, pegou, levou, subiu. Já era, já foi. Daí eu apertei no botão que dizia confirmar a entrega, confirmei a entrega. Abri um reloginho de espera de 7 minutos. Tá falando sério, estagiário? Tu quer que eu espere 7 minutos depois de ter rodado 20 pra entregar? Essa que é a regra do jogo. 11h50 pro Guatemix pegar a Ipiranga. Agora tu veio, merda. De novo, eu não tô dizendo que eu esperei 7 minutos, tá? O cara tava parado na portaria, tudo certo, deu 30 segundos, ele já tava dentro do elevador dele com o ar-condicionado. Não é isso. O que eu tô dizendo é que abriu aqui um cronômetro, um reloginho, quando eu apertei no botão confirmar entrega, de 7 minutos. Regressivo. Cara, que absurdo, da onde isso? O cara já tem toda a viagem pra nos acompanhar e nos aguardar, e nos esperar. E ainda tu dá mais 7 minutos pra que ele venha retirar a encomenda? Ah, vai te catar, sabe? Vai te catar. Vai tu te fuder, estagiário de merda. É isso que tu é, um baita de um filho da puta. Me tirando pra bobo e me tirando pra otário. Enfim.
Da onde isso? Puta que pariu, sabe? Daí os passageiros têm toda a razão. Aí eu tô descendo, eu tô no elevador, claro, estão lá, eles têm tempo pra isso. O estagiário tá dando o meu tempo pra eles. O estagiário tá dando o meu tempo pra eles. Enfim, deixa eu parar aqui que o paralelepípedo vai derrubar o celular daqui a pouco. Boa intenção teve o Thomas, mas se eu largar ele lá fora, eu não pego o passageiro aqui dentro, né? Ele queria que eu largasse ele na descida, assim, não, deixa eu entrar aqui. Te largo no acesso B, deixa eu sair com o passageiro. Falei pra ele assim, é verdade, não tinha pensado nisso. Eu pensei nisso. Mas com o X desligado não vai tocar. Estamos nessa vida agora, gato e rato, sabe? O que eu ia falar? Eu tinha outra coisa pra falar, na verdade. X 99 Expresso, já falei antes, né? Ah, esqueci. Aqui é o Thomas, meu passageiro. Acho que ele não gostou de ficar no acesso B. Vai a pé pra portaria principal, pelo jeito. Ó, 17 pilas pra Dr. Vale. Que delícia, agora tu veio. Vou te fazer um favor, dizer, esse senhor de camisa preta aí tá entrando aqui no condomínio Bosque do Sol, na Costa Lima, Zona Sul, bairro Nonoai. Que bairro que eu adoro, por sinal. Só que não. Lembra a época que eu deixava o Rafa no Santo Antônio, no La Salle ali? O último ano dele lá no La Salle foi 2018, eu acho. Acho que foi 18, não lembro. E eu direcionava pra Zona Sul, ligava o aplicativo 7h30 da manhã, quando deixava o Rafa na escola, e direcionava pra Zona Sul. Porque era uma tranqueira, né? Até hoje é esse horário. E eu gostava de trabalhar na Zona Sul naquela época, na verdade eu gostava. Mas eu não podia parar no Nonoai. Sempre falava isso. Nonoai não dá pra parar. Por sinal, vou parar aqui agora. Tô sem chamada. Vou ligar a Pop e só de Comfort. Vamos testar ali o horário de pico da Pop. Não vou conseguir, né, Moisés? Tem que vir uma viagem muito vantajosa pra eu começar. Ah, mas só pra não passar batido, senhor, que eu deixei ali agora. Aquele de camisa preta. Eu vou nota 5 porque ele não teve má intenção, muito pelo contrário, né? Só tá mal acostumado pelo sistema. Eu vou nota 5, viagem que eu repetiria e tudo certo. Vou te fazer um favor, dizer ele pra mim. Não precisa entrar no condomínio e dizer, tá bom, obrigado, valeu. Obrigado pela tua consideração. Tem alguns abusados que pedem pra entrar aqui. Porque tem os blocos do fundo lá, eles têm uns 300 metros de distância, portanto eles não podem caminhar. Mas em geral eu já chego aqui, já finalizo, antes que eles respirem eu já finalizo, porque tem uma placa bem grande dizendo ali onde estava manobrando, que é a área para embarque e desembarque dos aplicativos, né? Então eu já chego ali, já encosto, já embico para a direita e já finalizo, se a pessoa não fala nada. E se pede, acabei de finalizar ele aqui, tá dizendo que é a área de embarque e desembarque aqui, ó. O foda é quando vem buscar, né? E eu dificilmente venho buscar aqui, porque eu sei, tu chega até aqui em cima, eles mandam mensagem: Bloco Araucária, tudo nome de flor, se eu não me engano. Bloco não sei o que, Araucária, Flamboyant, sei lá, essas árvores daqui, né? Vai se fuder, 13 pila pra onde? Leopoldo Bira, agora tu veio. Mas a Cepete Araju deve ser o colégio. Não, 5 e 6 dá pra ir ainda. Vamos dar 13 pilas, aqui da Cepete Araju pra Leopoldo Bira. Não é, por 100 metros não é o colégio João 23 que tem ali na CPE com a Orfana. E ali um enrosco de passar ali na hora da escola. É apertado, não precisa nem se envolver com a escola. Só de passar na rua já é ruim. Para embarcar e desembarcar na escola, então, pior ainda. Eles têm uma área interna lá, mas não funciona, lá nunca funcionou. Enfim, mas é um pouquinho antes na Lomba. Quem vai daqui pra lá é antes de chegar na Orfana, um pouquinho antes. Pegar ali e levar lá pro 688, uma oficina que, por sinal, ontem eu levei uma passageira lá no 688 da Leopoldo Bira, no caso, né? É uma oficina que tem ali, bem na esquina com a São Luís, se eu não me engano. Isso aí, Leopoldo Bira com a São Luís. Ontem eu levei uma senhora que eu peguei lá no centro do Rio Sul, não lembro o nome dela, não interessa também, né?
Mas peguei lá e levei pra essa oficina. Enfim, só pra não passar batido. 5h07 da tarde. Deprê é pouco pra legendar o dia de hoje. 7h30 da noite anoiteceu em Porto Alegre, aqui na sinaleira da Major PM Antônio Pompílio da Fonseca. O nome dela é maior que a própria rua. Pra buscar aqui no Bourbon Country, uma viagem para o aeroporto. Na verdade eu não sei se é aeroporto. Severo Duros 255, pelo mapa mostrava bem no aeroporto. Eu vou com a esperança de pegar uma nojeira pro raio que o parta. Tentar salvar meia meta que seja. Mas eu acho que não é aeroporto, eu vou ter que voltar batendo lata de lá. Ou de repente piruar uma viagem naquela região lá, né? Não sei se tem demanda esse horário. Lá tem os hotéis, tem algumas firmas. Enfim, não sei, vamos ver. Talvez eu consiga uma corrida na região, se por acaso. Porque a minha preocupação no aeroporto, porque eu não vou entrar em fila. Não vou para a área de espera, aquela coisa toda. Eu não faço isso. E se a viagem não for para o aeroporto, não tem preferência. Então não adianta esperar. A não ser que não tenha ninguém na fila dos Ubers, né? O que eu duvido muito. E também porque esse horário é um horário que tem bastante chega. Pelo menos tinha, em algum momento eu sabia que das 7 às 9 da noite era bom, depois das 11 à meia-noite era bom também. Chegava bastante voo, tinha bastante corrida pro cara cancelar até aceitar um. Enfim, deprê é pouco para legendar o dia de hoje.